Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro de janeiro da Tag Inéditos, Um Casamento Americano, da autora Tayari Jones. Um Casamento Americano foi a escolha para janeiro, para iniciarmos um novo ano de Tag Inéditos. E eu acho que não poderia ter sido uma melhor escolha, porque a gente tem um assunto tão importante e um livro marcante. Então já dá aquele gostinho de tudo que nós podemos esperar para 2019, neste novo ano que se inicia. E antes de começar a falar sobre o livro, eu queria também destacar as novas edições, que tem essa jacket muito bonita. Eu passei um tempão olhando pra jacket, tentando identificar os elementos. Então, temos a capa do livro aqui embaixo, que também tem essas cores maravilhosas, folhas de guarda. Todo o trabalho de diagramação do livro tá muito caprichado. E um novo infográfico, além do marcador de sempre, um novo infográfico que pra mim é perfeito, porque desde o início eu sempre guardo os infográficos dentro do livro. E agora tá muito mais fácil, menorzinho, nesse tamanho compacto. Além de ser mais fácil de ler, porque a gente vai como um livrinho conhecendo aqui a história da autora e alguns aspectos bem interessantes do livro. Por exemplo, aqui no infográfico fala sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos, que nos deixa ainda mais revoltados, com o assunto em questão. Apenas aquele aviso rápido antes de começar, o vídeo contém spoilers do livro. E aqui a gente tem um jovem casal afro-americano, um jovem casal negro, que vai passar por uma grande provação. Eles tinham uma vida inteira maravilhosa pela frente. O Roy tinha um futuro profissional brilhante, era ambicioso, era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. E a Celestial, junto com ele também, com veia artística, os dois apaixonados, acabaram de se casar, com uma vida pela frente, toda aquela maravilha, até que vem aquele impacto, aquele baque absurdo por conta de uma condenação injusta. Quando eu comecei a ler este livro, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, eu não sabia o que aconteceria com o futuro do Roy, com o futuro dos dois, do casal. Mas se você ler a sinopse, você já sabe que ele vai sair da prisão depois de um tempo e que a Celestial vai se envolver com o seu melhor amigo. Por isso eu diria que não é tão recomendado assim ler a sinopse aqui da orelha do livro, porque para mim, pelo menos, já tem informações demais. Eu prefiro não saber tanta coisa de antemão, até por conta de todos esses sentimentos aí envolvidos. A questão da injustiça é algo muito forte, esse senso de justiça que nós temos, então eu ficava assim extremamente ansiosa para saber o que seria desse casal, o que seria do Roy especificamente. E isso me fez ler o livro quase de uma vez. Eu acho que em relação a como a história é contada, pelo ponto de vista dos personagens também deixa mais interessante. A gente tem aqui pontos de vista do Roy, da Celestial e posteriormente do André. Eu não fazia ideia que eles depois iam se envolver e isso me deixou com aqueles sentimentos assim conflituosos em relação a essa história, que vai deixar a gente em conflito em vários momentos. Que é aquele tipo de história que vai apelar muito para esses sentimentos fortes, tanto em relação à injustiça, quanto a um casal, a esse romance, ao drama todo da questão, e vai nos deixar meio divididos ali, porque o fato dele ser contado desses três pontos de vista, pelo menos pra mim, fez com que eu me identificasse com cada um deles, sabe? Eu meio que entendia o lado dos três, e eu ficava dividida entre isso, porque eu sentia muito pelo Roy na história, eu sentia também pelo drama da Celeste, pelo que ela tava passando, porque não é nada fácil pra nenhum deles envolvidos. Em relação ao André, eu achava ele um pouquinho mais de lado ali na história, mas por outro lado, quando a gente vê pelo ponto de vista dele, todos os sentimentos que ele sempre carregou ao longo da vida, a gente também entende um pouco isso. Então, em relação a esses três dramas de um triângulo amoroso meio que formado por conta de uma grande justiça do destino, eu acho que foi bem desenvolvido, porque eu simplesmente não conseguia julgar ninguém aqui nessa história, sabe? Quando a gente para pra pensar a respeito dessa questão do sistema carcerário dos Estados Unidos, eu realmente não fazia ideia que o negócio era tão grave, sabe? Aqui no infográfico a gente percebe o quão é mais provável um negro ser condenado injustamente. Um em cada 3 homens negros tem chance de ser preso em algum momento da vida. E aqui fala que 46% dos presos por engano no país são negros. Óbvio que tem todas as informações aqui de pesquisa. E ainda diz que afro-americanos têm 7 vezes mais chances de serem sentenciados por crimes que não cometeram do que pessoas brancas. O racismo é uma realidade na sociedade. Aqui sim estamos com foco nos Estados Unidos, mas a gente sabe que é uma realidade não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo, em vários países. E é uma questão assim tão forte, tão presente e arraigada ali no sistema de como as coisas funcionam. Então quando a gente acompanha o que, por exemplo, a literatura pode nos mostrar por um ponto de vista mais interno na vida de um casal, eu acho que tem essa questão da empatia, do que a literatura pode fazer. É claro que é uma questão humana que já nos deixa revoltados e tem essa questão da empatia natural, mas eu acho que a literatura tem esse poder de nos colocar ali na pele dessas pessoas e perceber
a dimensão de tudo isso, sabe? De você estar ali simplesmente vivendo a sua vida da forma mais honesta possível, sendo a melhor pessoa que você pode ser e ter tudo isso roubado de você por uma coisa que você não fez. Como isso influencia na vida de todos os envolvidos, não apenas na vida de quem sofre, mas também na de todo mundo ao redor, da família. E aqui vai entrar toda essa questão no que isso fez para os envolvidos, no desenvolvimento dos personagens, que eu achei muito bem colocado na história, porque é meio rápido. Por exemplo, a gente percebe logo que ele é preso, depois de algumas páginas ali, antes da metade do livro, ele já será solto. A autora soube desenvolver isso de uma forma breve aqui, fazendo as coisas acontecerem em sucessão, assim, não demorando tanto em cada uma das questões, mas de uma forma que a gente se envolve e existe uma profundidade aqui em relação ao que eles sentiram, em relação ao que eles passaram. Então é aquela história que sim, vai partir o nosso coração, que vai nos deixar divididas em diversos momentos, que não existe um vilão humano específico, né, uma pessoa que incorpora aqui a vilania da história, mas sim todo o sistema, como as coisas funcionam e o racismo arraigado no sistema judiciário, na sociedade como um todo, e como isso vai afetar a vida dessas pessoas de uma forma irremediável, porque as pessoas estão em constante mudança e uma coisa que vai interromper tanto assim sua vida simplesmente não pode ser reparada por ele estar livre, por uma libertação posterior. E eu acho que a forma como a autora terminou o livro tentou ser o mais otimista possível, digamos, né? Tentou dar um bom final para os envolvidos, especialmente para o Roy, que sofreu tanto, mas claro, não é a mesma coisa de antes. São personagens que sofreram tudo aquilo e tentaram seguir em frente, tiveram grandes traumas e grandes dores em relação a como tudo aconteceu. E o desenvolvimento posterior entre o Roy e a Celestial também foi interessante, e a forma como ele realmente seguiu em frente e conseguiu deixar toda aquela dor e aquele relacionamento entre os dois pra trás, né? Porque ele simplesmente teve que aceitar, eles tiveram que aceitar como as coisas aconteceram, como o destino realmente interviu da pior forma possível através de uma grande injustiça na vida de um jovem casal. Será que seria a mesma coisa? As probabilidades seriam as mesmas se esse casal não fosse negro? Com certeza não, porque pelo próprio infográfico a gente já vê a grande probabilidade, a porcentagem muito maior de um negro ser acusado injustamente do que um branco. É aquele assunto que a gente fecha o livro e fica pensando sobre tudo, sobre como a vida às vezes é injusta e como a sociedade também contribui para isso, né? Como contribui há tantos anos e muitas coisas ainda precisam mudar, especialmente com as informações que a gente tem no infográfico, que eu acho que vieram para contribuir muito mais aqui na história, já que são fatos de pesquisas concretas nos Estados Unidos. Então eu acho que é um livro importante, com um assunto pertinente e com um bom desenvolvimento de personagens, porque o que acontece ali entre eles também em relação à vida do casal, a esse triângulo improvável, é todo um drama familiar, né? Então ele também funciona nesse aspecto, com todo esse assunto de ser negro numa sociedade racista como pano de fundo e como um grande influenciador aqui em tudo que acontece na história, é claro. E basicamente é isso. Eu vou adorar saber aqui embaixo o que você achou sobre Um Casamento Americano. Conta aqui pra gente o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do livro, do vídeo, e se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal da Tag para receber sempre os vídeos em primeira mão. Um beijo e até a próxima!